a simplicidade de Spider-Man Miles Morales. Fala geeks e geekas, tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui para trazer o episódio 4 da nossa série de platinados aqui no canal, onde eu faço um grande review de jogos que eu platinei. E hoje estamos aqui com Spider-Man Miles Morales. Bom, sem mais enrolação, já se inscreve, deixa o like e bora pro vídeo. Bom pessoal, assim como no vídeo do seu antecessor, o Marvel's Spider-Man Remaster, o vídeo aqui vai ser dividido nos seguintes tópicos: história, gameplay, pontos positivos, pontos negativos, minhas estatísticas e no final o veredito. Lembrando que todos eles estão divididos aqui embaixo na descrição, caso você queira pular para um ou para outro. Bom, começando pela história. Cara, como a maioria das pessoas que jogaram esses jogos sabe, a história do Miles Morales desse universo não começa aqui, e sim no jogo do Peter Parker, onde ele perde o pai para os demônios, uma organização criminosa, e ganha poderes de uma aranha radioativa. Onde na cena pós-créditos do game, ele revela isso pro Peter, e não só isso, na cena pós-créditos da última DLC, também podemos ver que Peter começou a treinar o Miles. Bom, depois dessa introdução, que inclusive pode ser mostrada opcionalmente no próprio jogo, somos levados a Miles, que junto com o Peter está monitorando um comboio de fugitivos da balsa, no caso, os que fugiram no jogo passado. E aqui já dá tudo errado, cara. O Miles tenta ajudar, mas acaba ajudando os vilões a escapar. No caso, o Rhino. E daí temos a introdução do jogo, né? O tutorial e tal, a primeira boss fight. E, cara, eu tenho que falar, eu acho que como introdução, eu acho essa daqui, do Rhino e tal, melhor do que a do jogo passado, que foi a do Rei do Crime, né? Acho essa daqui mais frenética, acho que essa daqui diverte mais, tá ligado? Como introdução, eu prefiro essa daqui. Também temos a introdução dos poderes elétricos do Miles, que inclusive é isso que ele usa para deter o Rhino. Temos uma perseguição no shopping, cara, mas enfim, no final de tudo, um cara chamado Simon Krieger e a Roxxon, uma empresa de tecnologia, diz que vai cuidar do Rhino e entregar ele para a polícia. Guarda isso, vai ser importante. Enfim, depois da batalha, o Peter avisa pro Miles que ele vai sair numa viagem de negócios, por assim dizer, no país de Sincaria, por conta que a Mary Jane vai fazer uma reportagem sobre a guerra civil de lá e ela precisa de um fotógrafo. Olha, cara, essa parte da história já é um pouco questionável pra mim por conta dos seguintes motivos. O Peter, que é o Homem-Aranha há 9 anos, confia a cidade nas mãos do Miles, que é o Homem-Aranha há 6 meses, e bem quando o Peter não está presente, acontece um puto evento com potencial para explodir metade da cidade. Eu só vou aceitar isso porque a cena dele passando o bastão é fofinha e tal, o juramento, só por isso eu aceito. Mas tem um pouco de conveniência de roteiro envolvida. Enfim, depois disso o Peter envia uma mensagem pro Miles mostrando o local do novo uniforme dele, que pra falar a verdade, eu prefiro muito mais o primeiro uniforme que o segundo. Tipo, esse segundo uniforme que nos é apresentado tem essas joelheiras, essas cotoveleiras que eu acho, assim, muito ridículo. Mas enfim, depois também temos a introdução de um colecionável do jogo, que são basicamente os treinamentos do Taskmaster do jogo passado, só que aqui feitos pelo Peter com hologramas. E também temos a introdução de um novo nível, o de travessia, onde você tem que fazer manobras no tempo certo e etc. Cara, uma coisa que eu preciso comentar aqui: como é que o Peter, com o nível de orçamento que o Peter Parker tem, consegue fazer esse nível de holograma? Mano, olha isso, cara. Não tem como explicar isso, é muito fora da caixinha isso. O Peter é um cara super inteligente, ele conseguiria facilmente fazer isso? Conseguiria. Só que com equipamento, cara. O Peter não é um cara super rico, tá ligado? Pra ficar comprando equipamento. Na verdade, o Peter é pobre, tá ligado? Então aí tá mais um problema pra mim. Bom, depois dessa cena temos finalmente a introdução aos principais minions desse jogo, o Underground. Miles capta um sinal deles até uma instalação da Roxxon, onde também nos é apresentado o Nuform, uma fonte de energia extremamente tecnológica. Enfim, acontece a gameplay e tal, e depois de derrotar todos, Miles percebe que o Underground invadiu aquela instalação para saber as rotas de transportes do Nuform,
aquela fonte de energia que eu falei. Enfim, os seguranças chegam e Miles resolve resolver aquilo depois. Bom, o Miles finalmente chega em casa, onde ele e sua família vão comemorar o Natal, e nos é apresentado sua mãe nesse jogo, a Ril Morales, o Genki, o melhor amigo do Miles, que tá passando uns dias aqui na casa do Miles por conta que os pais deles foram viajar, mas ele quis ficar em Nova York. E vale mencionar que o Genki aqui já sabe que o Miles é o Homem-Aranha. E uma boa observação é que o Miles e sua mãe se mudaram para a casa da falecida avó do Miles, no Harlem. Provavelmente porque na antiga casa eles ficaram remoendo a morte do Jeff e tal. E eles quiseram acabar com isso e se mudando para outra casa. Enfim, a Ril pede para ele ir arrumando a casa, como colocar uma música, acender a árvore. E é numa dessas que Miles descobre um antigo arquivo policial do Jeff, o pai do Miles, onde vemos que ele estava atrás de um antigo criminoso chamado Gatuno, que aqui no jogo é o Prowler, né? Mas enfim, a campainha toca, Miles vai atender e aqui nos é apresentado mais uma personagem, a Finn Mason, uma antiga amiga do Miles que inicialmente é introduzida para nós como uma possível interesse amoroso dele. Bom, a luz cai e daí temos um momentozinho de gameplay do Miles usando seus poderes para restaurar a luz. Tudo dá certo e a noite acaba com eles comemorando o Natal, né? Bom, no dia seguinte, o Genki põe em prática um app chamado Amigo da Vizinhança, onde as pessoas podem mandar mensagens pedindo ajuda pro Homem-Aranha. E cara, aqui já acontece a primeira. Simplesmente, o tio do Miles, o Aaron Davis, liga dizendo que há um problema nas linhas de metrô. E cara, quando o Miles vai resolver isso, temos a introdução de um novo coletável do jogo. Porque o Miles descobre que o Underground está envolvido e quando ele vai lá, ele acha uma caixa de tecnologia do Underground. E quando a gente faz o loot dessa caixa, a gente acaba pegando peças avançadas, cara, que a gente pode usar para melhorar o uniforme, criar gadgets, etc. E aqui já é isso que a gente faz, a gente cria um novo gadget que são os holodrones. Cara, novamente bate um pouco aquela suspensão de descrença, né? Nossa, o cara criou o hologrone. Mas como ele fez isso com peças super avançadas, é um pouco mais compreensível, mas mesmo sendo mais compreensível, não é muito a cara do Homem-Aranha, né? Ficar usando, tipo assim, alguns gadgets mais básicos, tipo assim, uma teia diferenciada, ok. Mas, pô, holodrone, enfim, a gente releva. Também temos a introdução do Stealth no jogo, que isso daqui eu comento um pouco mais pra frente. E quando o Miles consegue deter o Underground, ele descobre que eles estão quebrando os metrôs para impedir o Nuform de chegar até certos pontos. Porque o Aaron Davis nos alerta que a Roxxon comprou essas linhas de metrôs para poder transportar o Nuform, ao invés de transportar pessoas, né? Enfim, o Aaron também fala que o Underground é uma organização criminosa que já está nativa há muito tempo. Só que agora eles estão sob nova liderança, a Tinkerer. Enfim, ele também fala que ele já sabe que o Miles é o Homem-Aranha, porque ele reconheceu a voz, que é um negócio muito óbvio, né, também. E aqui temos a justificativa do Fast Travel. O Aaron dá um passe de 1 ano grátis de metrô pro Miles. E por isso ele tem o Fast Travel, que o Fast Travel no jogo são os metrôs. Por isso a gente consegue ficar pegando o metrô que nem um adoidado. E cara, uma coisa que eu tenho que comentar sobre essa cena, sobre toda essa sequência, né, do Aaron e tal, é que, tipo assim, esse jogo introduz muito bem os coletáveis, isso é um ponto positivo dele, e o outro já introduzia, mas como é que eu posso explicar? Não é simplesmente você abrir o mapa e pum, tá os coletáveis lá, não, eles são introduzidos durante a história, tem um motivo, você acha a caixa do Underground, e ver que tem muito mais espalhado por Nova York, tá ligado? Eu acho que esse jogo não, o Marvel Spider-Man Remaster também faz isso muito bem, que é a introdução dos coletáveis. Enfim, depois disso, Miles vai pra casa e encontra a Finn, onde no terraço é nos introduzido um novo coletável também, que são as cápsulas do tempo dos dois, que são objetos que foram importantes para a história deles. Lembrando até as mochilas do Peter no jogo passado. Só que as mochilas são bem melhores, tá? Aqui nos é apresentado também o Rick, que era o irmão mais velho da Finn, que ajudava os dois em tudo e tal. Era como um pai. Um pai não, porque o Miles já tinha pai, né? Mas como o irmão mais velho pros dois. E daí quando o Miles toca nesse assunto, vemos que a Finn se sentiu um pouco mal. Só que não é nos falado agora o que aconteceu com o irmão dela, porque ambos tinham um compromisso.
E o compromisso do Miles, cara, era simplesmente ir numa palestra da mãe dele. Porque aqui ela tá se candidatando a um cargo político que agora eu não vou lembrar, mas se eu não me engano é vereadora. E é isso que pessoas que se candidatam a cargos políticos fazem, né? Palestras, campanhas, enfim. Ela faz uma crítica ao Nuform e a Roxxon, cara, falando que eles destruíram propriedades menores e tal para construir o plaza deles, porque o plaza deles aqui nesse jogo é meio que um centro grandão assim, tipo um shopping, só que para pesquisa. Eu esqueci de comentar isso mais cedo, mas é o mesmo lugar onde nos é apresentado o Nuform e o Underground, sabe? No início do jogo, é esse lugar aí, o plaza. Enfim, aqui temos também a introdução, não a introdução, porque essa personagem apareceu no jogo passado, mas nos é mostrado novamente uma personagem que o Peter resgata e ela vai pro festa. E aqui descobrimos que ela é lésbica também. Isso não me incomoda muito, porque é uma personagem muito secundária, então tanto faz a sexualidade dela. Não vou lembrar o nome dela, mas tá aparecendo aí na tela. Sim, nesse jogo ela volta, e volta como uma... como é que eu posso dizer? Não diretora, mas não como uma refugiada do festa, e sim como um cargo maior, sabe? Por assim dizer, eu não sei como explicar, mas acho que vocês conseguiram entender. Ela volta mais como uma funcionária do festa do que como uma refugiada, é isso que eu quis dizer. Enfim, o Miles aqui fala pro Ben que ele tá muito preocupado por conta que a última vez que ele foi num negócio desse, numa palestra e tal, o pai dele morreu. Cara, eu achei muito legal esse diálogo porque, pô, realmente. E aqui o Underground ataca, cara. A líder deles, a Tinkerer, simplesmente aparece num telão que tava lá, falando que a Roxxon é corrupta, que o Nuform é horrível e tal. E meio que começando a brigar com os guardas da Roxxon que estavam lá. Porque, sim, a Roxxon tá agindo meio como uma Sable do jogo passado. Tá aparecendo em lugares públicos e tal, substituindo a polícia e etc. Enfim, o Miles bota o uniforme e começa a deter os caras do Underground. Só que enquanto ele tá detendo, ele vê meio que uma explosão na ponte do... eu não sei se é a ponte do Brooklyn, se é a ponte de Nova York, porque em Nova York tem muitas pontes, mas ele vê uma explosão numa ponte e vai lá ver o que tá acontecendo, cara. E caramba, nessa ponte muitas coisas importantes acontecem. A Tinkerer consegue roubar uma carga de Nuform. Descobrimos que o que eles fizeram lá na palestra da mãe dele era só uma distração. E aqui nos é mostrado que a Tinkerer, cara, é a Finn. O Miles consegue tirar a máscara dela e vemos que ela é a Finn. Ou seja, descobrimos qual era o compromisso que ela tinha mais cedo. E o Miles, com seus poderes elétricos, acaba deixando o Nuform instável, causando uma explosão, cara. E aqui temos uma cena muito maneira, com um monte de Kick Time Event, do Miles juntando os dois pedaços da ponte, salvando as pessoas, enfim, é uma sequência muito boa mesmo. É tipo a sequência do helicóptero do jogo passado, semelhante, não é igual, obviamente. Mas enfim, depois que o Miles resolve isso, os guardas da Roxxon acabam encurralando ele, porque a Roxxon é aqueles soldados genéricos que acham que o Homem-Aranha também é uma ameaça. E aqui nos é apresentado a invisibilidade do Miles, porque quando ele tá quase caindo na ponte, porque ele tá encurralado pela Roxxon, ele fica invisível e consegue escapar. Enfim, o Miles volta pra casa todo ferrado e tal. E como o uniforme dele acaba sendo todo destruído também, no dia seguinte, ele e o Gank fazem um novo uniforme dele, cara. E finalmente, agora temos o uniforme clássico do Miles Morales mesmo, preto e vermelho. Muito bonito. Um dos discursos que ele fez também, quando ele tava fazendo o uniforme, que ele queria algo que remetesse mais a ele, tá ligado? Achei muito legal isso, é uma cena boa. Enfim, depois disso... o Miles fala que ele vai tentar achar algumas pistas sobre por que a Finn se tornou a Tinkerer numa antiga lojinha da família dela, cara. Depois de destruir algumas paredes ocultas, Miles descobre identidades falsas da Roxxon, seringas com medicamentos e, o mais importante, arquivos no computador da Finn. E nesses arquivos, Miles descobre que o irmão dela, o Rick, trabalhava na Roxxon e era o chefe líder do programa do Nuform, onde ele era praticamente o criador do Nuform. Vemos também que ele estava muito doente por culpa do Nuform. E vemos que ele e a Finn iam invadir a base da Roxxon para destruir o Nuform, porque ele deixava as pessoas doentes e tal, ele era muito estável. E o CEO lá, o Simon Krieger, queria colocar ele em prática cedo demais. Ou seja, isso ia deixar muitas pessoas doentes, ia causar várias mortes. Então ele ia destruir o Nuform
pro Simon não colocar ele em prática. Eu sei que eu falei no form muitas vezes nessa sequência. Enfim, os arquivos acabam aí e o Miles não consegue saber o que aconteceu depois. Ele também rastreia um celular que tá numa base da Roxxon. Ou seja, ele vai nessa base e aqui temos a ajuda do Aaron Davis para invadir, cara. Onde ele fala que a Roxxon não é coisa boa, que o Miles não deve se meter com isso. E que ele fala que ele só vai ajudar o Miles a pegar esse tal celular e que depois ele não é pra ele se meter mais com a Roxxon. E o Aaron tá de gatuno, tá? Caso você não tenha percebido ainda. Também temos a introdução de um novo gadget, que são meio que umas minas de raio. Esses gadgets sim, eu acho que Homem-Aranha usaria. Não acho eles tão fora da caixinha. Mas os holodrones eu acho muito a da caixinha. E quem dá essas minas pra gente é o gatuno. Enfim, Miles consegue pegar o celular e sair dessa base da Roxxon. E vendo os vídeos do celular, ele descobre que o irmão dela morreu nessa invasão que eles fizeram. E que o Simon Krieger é um cara totalmente sádico que só liga pra dinheiro e não tava nem aí pra morte do irmão, cara. Sim, é muita revelação. E descobrimos a motivação da Finn pra fazer tudo isso com o Nuform e tal. Enfim, depois disso, Miles marca um encontro com a Finn e fala pra ela que ele sabe de tudo e que ele quer entrar no Underground, cara. Obviamente ele só quer entrar pra ser um infiltrado. Bom, a Finn deixa ele entrar e enquanto eles vão para a base do Underground, ela vai explicando um pouco mais sobre eles. Ela diz que eles deixaram ela liderar eles e lutar contra a Roxxon em troca dela dar tecnologia pra eles, cara. E fama também. Eu achei isso aqui um pouco ruim. Tipo assim, eles deixaram uma adolescente liderar eles em troca de fama e gadgetzinho. Só isso. Um grupo criminoso que existe há muito tempo, segundo o Aaron Davis, deixou ela fazer isso em troca de fama e tecnologiazinha. Ok, né? Bom, aqui vemos que a base do Underground, cara, é simplesmente no antigo prédio do Rei do Crime, a Torre Fisk. Ela fala que enquanto a polícia não vem demolir e tal, eles usaram aquele prédio como base. Isso eu achei um detalhe maneiro, cara. É legal ver a Torre Fisk toda redecorada com o Underground. Isso daí eu achei um detalhe interessante. Enfim, quando eles finalmente entram na Torre Fisk, a Tinker tem que resolver um negócio lá e temos um momento de gameplay com o Miles investigando para tentar achar o Nuform que eles roubaram na ponte. Enquanto investigamos, podemos notar algumas coisas na base do Underground. A primeira que eu queria comentar é que os caras têm muito preparo, velho. Quando você tá na base deles, você olha pro lado é arma, você olha pro outro lado é arma, você olha pro outro lado é traje. Mano, os caras têm muito preparo. Eu sei que a Finn, ela é inteligente pra caramba, ela conseguiria fazer muitos equipamentos desse. Mas, pô, o Underground teve que roubar várias peças pra ela poder construir, cara. Porque, mano, é muito preparo dos caras. A segunda que eu queria comentar é que num momento de gameplay, você tem a opção de interagir com uma arma do Underground, que é uma espadona. E essa espadona, você acha ela em alguns inimigos, isso eu acho um detalhe interessante. O Miles consegue interagir com a arma que usam pra matar ele, tá ligado? Isso daí eu achei um detalhe muito bom também. Também podemos ver na base aqui do Underground máscaras do Martin Lee, mostrando que o Underground roubou a tecnologia deles. Isso também eu achei legal. E além de tudo isso, cara, vemos que eles têm palestras. Tipo assim, tem uma parte lá que tá todo mundo sentado assim, ouvindo um cara falando sobre um negócio no monitor. No monitor não, no projetor, sabe? Cara, os caras têm palestra pra saber o que eles têm que fazer. Não, o grupinho preparado, viu? Enfim, a ambientação dessa parte aqui da base Underground é muito bonita, cara. Uns LED roxo, eu acho super legal a ambientação aqui. Enfim, o Miles acaba botando o uniforme para tentar achar o uniforme. E temos uma cena muito legal dele usando a invisibilidade para ver um mapa do Underground com pontos de interesse, assim. E daí, indo num deles, que é um teatro abandonado, ele descobre o grande plano da Finn, que é basicamente pegar o uniforme para abastecer um reator e explodir a Roxxon Plaza, aquela área zona lá da Roxxon. Ou seja, se livrando da Roxxon e do Nuform ao mesmo tempo. Só que o que o Miles percebe vendo isso e a Finn não percebeu é que isso vai destruir não só a Roxxon Plaza, mas todo o Harlem,
que é o bairro onde o Miles vive. Ou seja, o Miles fica muito apavorado, cara. Bom, depois disso chegam alguns inimigos e a Tinker foge com o uniforme, que a Tinker é afim, né? E confesso, cara, essa sequência que teve aí, chegando os inimigos e tal, que vocês estão vendo aí na tela, mano, é uma sequência meio difícil, cara. Eu morri umas 3 vezes aí, eu até tentei forçar um stealth pra tentar não lutar com todos de uma vez, só que eu não consegui, lutei com todos de uma vez mesmo, mas eventualmente consegui vencer. Enfim, depois disso temos a perseguição com a Finn pra gente tentar pegar o uniforme e alertar ela que ela tá fazendo, que o que ela tá fazendo pode simplesmente explodir um bairro de Nova York inteiro. Bom, quando ela pega a gente e ela tá prestes a matar a gente revela a identidade pra ela, não dando muito tempo pra gente conversar, por conta que a polícia chega e tal. No dia seguinte, Miles resolve pedir um conselho pro Gatuno, cara, o seu tio. E bem quando o Miles chega, ele fala câmbio, desligo, dando a entender que o Gatuno tá metido com alguma coisa. Enfim, temos a introdução de um novo coletável aqui, que são amostras de som, cara, porque antes do pai do Miles morrer e ele brigar com o Gatuno, eles estavam resolvendo fazer uma música, e as batidas da música iam ser sons que tem por toda a cidade. Ou seja, esse coletável é basicamente você ouvir o som e você tem que procurar pela área algo que faça o mesmo som, entendeu? É um coletável até que maneiro, eu acho bem criativo esse coletável, nossa, muito criativo. Às vezes eu tive um pouquinho de dificuldade para achar o som, mas acho um coletável bem criativo. E aqui também descobrimos que Miles, além de ser um nerd da ciência, também é fã de música, cara, e isso daí eu acho interessante. Quer dizer, é um pouco estranho, não estranho, mas é um pouco, como é que eu posso dizer, forçado ele ser um nerd da ciência e gostar muito de música? Mas não me incomoda tanto, cara. Enfim, no dia seguinte o Miles vai falar com a Finn, e aqui temos um momento que eu acho que a hipocrisia dela fica bem evidente. Mano, ela reclama que o Miles mentiu pra ela. Mas você não mentiu pra ele também? Ele só não mentiu porque ele tem total razão de tentar parar você, sendo que você quer explodir um bairro? E você mentiu pra ele pra ser uma terrorista que podia ter causado a morte da mãe dele, uma senhora que sempre te ajudou também, que você jantou o Natal na casa dela. Lembre-se disso. Quem tá certo aqui? Por que você tá bravo com o Miles? Tá ligado? Eu vou comentar mais disso em outro tópico assim do vídeo, mas continuando, ambos são simplesmente capturados pelo Rhino, cara, e os dois acordam presos numa sala da Roxxon, onde o Simon Krieger meio que debocha da Finn e tal, e fala que esses poderes elétricos do Miles dão cheiro de dinheiro pra ele, ou seja, dando a entender que se o Miles continuasse preso, ele podia sofrer com experimentos e tal, para extrair o choque dele, enfim. Obviamente ele consegue escapar e temos uma sequência bem maneira, cara, aqui na base da Roxxon, que é basicamente a Finn mexendo nos monitor para tentar desativar a segurança e o Miles indo acabando com os bandidos. Outro ponto importante, aqui descobrimos que sim, o Gatuno estava metido nisso tudo, ele foi contratado para capturar a garota, só que ele até fala pro Simon Krieger, deixa o moleque em paz. Só que obviamente ele não deixou e ele meio que é expulso da base, quando ele começa a ficar um pouco mais bravo. Ele chega até a ameaçar o Simon Krieger, só que o Krieger logo fala, vai lá, conta toda a polícia que eu contratei você para capturar ela, você também vai preso. Enfim, voltando ao Miles e a Finn, como eu disse, é uma sequência maneira e tal, só que acaba com uma boss fight com o Rhino, cara, uma boss fight muito frenética. Um monte de inimigo, o Rhino com o poder da Roxxon, soltando um choque vermelho na gente que desativa nossos poderes, a gente montando em cima dele. Uma boss fight muito frenética, na minha opinião, só que ela acaba com a Finn quase matando o Rhino, com a espada no pescoço dele, porque ele começou a zoar o irmão dela morto e tal. E quando a gente impede ela de fazer isso, mano, ela fica possessa em cima da gente, cara. Começa a bater na gente, falando que a gente mentiu, que não sei o que. Porque como o tio do Miles que levou eles pra... Não foi bem o tio do Miles que levou pra enrascada, mas como o tio do Miles tá metido nisso tudo, ela fala que é culpa do Miles também. Enfim, a gente fica todo machucado. E ela diz que se a gente tentar impedir ela novamente, ela mata a gente. Bom, o Miles volta pra casa todo machucado, cara. E a mãe dele descobre que ele é o Homem-Aranha.
ela acaba aceitando, falando que a gente falou que você tinha que se cuidar e tal. Ele ficou com medo que se ele falasse ela ia deixar de amar ele. Enfim, acaba tudo bem, a mãe dele aceita e vê que ele é um Homem-Aranha por um bem maior. E também ele conta o plano da Finn pra mãe dele, pro Genki, e eles começam a usar o app do Spider-Man pra tentar evacuar o Harlem. Bom, o Miles acaba descobrindo que onde a Finn tá, só que ele é capturado enquanto a gente tá indo pra lá. E temos uma boss fight com o Gatuno, cara, que fala que o Miles não vai deter a Finn porque ele vai acabar morrendo. Bom, aqui temos um pouco de roupa lavada, né? Tipo assim, o Miles falando, nossa, você me entregou pra eles. Daí o Gatuno falando, eu não sabia, cara, não sei o que. Enfim, a boss fight é muito maneira até. E a ambientação, cara, eu tô falando, a ambientação desse jogo é muito boa, mano. O metrô desativado, vemos que o Gatuno montou uma grande base no metrô desativado e tal, os destroços, é muito boa essa cena. Essa ambientação. A boss fight é legal. Tem uma parte que a gente luta com clones do Gatuno e tal. A boss fight é muito boa. E enfim, a gente acaba derrotando ele. E vamos até a Finn, cara. E quando a gente chega no local, vemos que ela vai usar um projeto de quando eles eram crianças. Porque quando eles eram crianças, eles ganharam um prêmio numa feira de ciências, que era um projeto lá relacionado à energia. Só que esse projeto estava numa feira de ciências abandonada da Oscorp. E daí ela foi lá nessa feira de ciências para pegar o projeto e usar ele para explodir o Roxxon Plaza, né? Bom, quando o Miles consegue entrar nessa feira abandonada da Oscorp, cara, temos uma sequência enorme de um flashback, cara, da Finn e do Miles. Mano, eu confesso que eu acho essa sequência um pouquinho chata, tá ligado? Tem que ficar resolvendo puzzlezinho pra poder prosseguir, tá? Sabe? Eu acho meio chato. Só que temos a participação do Peter e do Dr. Octopus, cara. Falando que, olha, doutor, esse projeto aqui, imagina a gente conseguir converter isso em próteses e tal, dando a entender que eles estavam ainda no início do projeto de fazer as garras, né, metálicas do Dr. Octopus. Isso eu acho muito maneiro. E bem, se a gente ficar esperando a conversa deles acabar, o Peter uma hora fala, doutor, eu preciso resolver um negócio, a tia May tá doente, eu já volto, tá? Obviamente ele foi embora pra sua Homem-Aranha, cara. Mano, isso é muito legal, essa sequência é meio chata, mas só por esse detalhe vale a pena. Fora que temos um minigame de soltar foguete, que inclusive é uma conquista perdível, cara. Esse minigame de soltar foguete é uma conquista, você tem que ganhar da Finn. E eu peguei essa conquista sem querer. Eu só tava explorando o local lá e joguei um minigame. Eu nem sabia que ele ia me dar uma conquista, não sabia que ele era perdível, tá ligado? Mas é interessante até. Novamente a Finn acaba escapando e temos uma batalha nas ruas, cara, com uma ambientação muito boa também. Das ruas do Harlem pegando fogo, tudo escuro. Onde a gente luta com o Underground, com a Roxxon. É muito bom, cara. E aí, chega simplesmente o Gatuno pra ajudar, cara. Mostrando que ele absorveu o conselho do Miles de não ficar parado e tal. E vai lá ajudar a população, mano. Bom, enquanto ele ajuda, temos finalmente a boss fight final contra a Finn, cara. E, mano, que boss fight maneira. Se eu não me engano, são mais de 3 fases. 4 ou 5 fases. Cada uma vai ficando mais difícil que a outra. Eu quase morri, mas eu consegui passar de primeira, mas é bem desafiador, cara. Enfim, quando a gente derrota ela, a Tinkerer começa a ver que o Miles estava certo, mano. Que ela ia explodir o Plaza e ia causar consequências pro Harlem também. Ela vê que as ruas do Harlem estão começando a ser destruídas, pessoas se machucando. E ela fala que não era pra ser desse jeito. Bom, o Miles, cara, pra resolver tudo isso, ele acaba absorvendo o reator lá que a Finn fez com o Nuform. E, mano, aqui ele fica com muita energia mesmo. E ele precisa descarregar isso. Mas se ele descarregar, ele vai matar a todos. Cara, a Finn se sacrifica com os equipamentos do Underground. Ela pega ele, leva pro céu e lá ele explode. Uma cena muito bonita e num final muito corajoso do jogo, de matar a vilã certinha, né? Porque esse jogo tem o vilão engravatado e a vilã que tem uma motivação, que dá, entre aspas, uma motivação por causa da família e tal. E o jogo teve coragem de matar a vilã menos pior, entendeu? É um final muito corajoso, cara. Eu confesso que no início eu fiquei tipo assim,
Caramba, cara, pô, que anticlimático, né, mano, esse final. Mas agora eu percebo que é um final muito corajoso e tal. E quando o Miles cai, porque a Finn explodiu com ele no céu lá, e quando ele cai, a gente vê que ele cai sem máscara e a população começa a proteger ele, falando: não tem nada pra ver aqui não, repórter. Ele tá com máscara, a gente não viu quem é ele não. E daí o Miles consegue ir embora, cara. Bom, semanas se passam e temos alguns indícios que o Miles evoluiu, tá ligado? No começo do jogo, vemos que um cara tá fazendo uma pintura, só que ele só colocou o Aranha Peter Parker. E quando vemos agora, depois de zerar, vemos que agora tá o Peter Parker e o Miles, cara. E falando em Peter Parker, ele volta e fica impressionado com o trabalho do Miles. E também temos mais um detalhezinho aqui. Quando o Peter passa o bastão pro Miles, o Miles vê ele tomando café de cabeça para baixo. E o Miles fica: caramba, como é que você faz isso? Quando o Miles faz o novo uniforme dele, vemos que ele tá tentando fazer isso, tá treinando para tomar café de cabeça para baixo. E aqui ele finalmente tá tomando café de cabeça para baixo, cara, vendo que ele conseguiu aprender. Também temos uma conversa com o Peter em que o Miles fala: pô, mano, a Roxxon, ela veio aqui, ela demoliu um monte de loja de pessoa pobre e tal, essas coisas, um monte de propriedade de pessoas mais pobres e tal, tudo para construir o Roxxon Plaza, mostrando que eles não se importam com a gente. Mas daí o Peter não é que dá um sermão, fala que tem algumas coisas que nunca melhoram e por isso que eles estão lá para defender e tal. E o jogo acaba com uma cena épica de web swing do Peter e do Miles. Só que temos a cena pós-créditos, cara, mostrando que Harry Osborn ainda está vivo e que simplesmente o Dr. Kurt Connors está trabalhando no tratamento dele. Agora sim o jogo acaba. Cara, tem alguns detalhes bem específicos que me incomodam nessa história, só que eu vou deixar pra falar eles no tópico pontos negativos, tá? Só que, dando um veredito geral da história, mano, é uma história divertidinha, sabe? Tem dois detalhes que me incomodam muito nela, só que eu vou falar mais dos pontos negativos. Então, por isso, pra mim, a história tem um veredito nota 7 pra história. Mas é uma boa história e tal, é ok. Bom, pessoal, agora chegamos no tópico gameplay, cara. Mano, não tem muito o que falar. A gameplay pega muito do jogo passado. O combate também pega muito do primeiro jogo, cara. Só que, obviamente, temos o choque do Miles, cara. Uma coisa, o choque do Miles, ele é muito bom de se usar, é muito divertido jogar com ele. Só que, cara, eu tenho que confessar que eu demorei um pouquinho pra me adaptar. Tipo assim, no começo, eu achava os inimigos do Underground muito fortes e tal, muito difíceis. E o da Roxxon também. E faz sentido eles ser difíceis, porque a gente também tá mais forte, né, com o choque do Miles. Ou seja, como eu demorei um pouco pra pegar esse negócio de choque do Miles, os inimigos ficaram um pouquinho difíceis pra mim. E eu não sei se mais alguém teve isso pra se adaptar. Mas, enfim, eu acabei me adaptando. E lá pro final da história e tal, eu consegui fazer tudo no mundo aberto, muito de boa. O choque já tava bem adaptado em mim. Mas é divertido jogar com choque e tal, como eu disse. Uma coisa que eu quero comentar, cara, é que, mano, tem muita barra, velho. Ó, eu vou explicar o que é isso, muitas barras. No jogo passado a gente só tinha uma barra, que era a barra que a gente podia usar ou pra curar ou pra fazer a finalização. Sim, aqui a gente tem simplesmente 3 barras, cara, e uma tá oculta. A gente tem a barra do choque, que a gente, quando um terço dela tá cheia, a gente pode usar pra fazer o choque, um ataque de choque, ou se curar. Ok. A gente tem a barra de invisibilidade, cara, que ela vai se enchendo com o tempo também. E sabe a barra que a gente usar pra fazer a finalização? Mano, ela tá oculta. A gente não sabe quando que a gente vai poder fazer a finalização. A gente só vai saber quando o emblemazinho do quadrado do triângulo aparecer. Só assim, cara, a gente não sabe quando. E isso é um detalhe muito negativo, cara, sabe? O jogo devia ter organizado melhor esse sistema de barras. Pra mim ficou muito ruim desse jeito. Outra coisa que eu não gostei, mas que faz sentido, é a ausência de gadgets, cara. Sim, eu sei que por motivos assim, fora do universo do jogo, por motivos de produção e tal, não tem muito gadgets porque o Mario já tem o choque e a invisibilidade, certo? Sim, mas cara, os poucos gadgets que colocaram são tão desinteressantes, são tão chatos. Os gadgets no primeiro jogo eram tão maneiros, eram muitos, cada um era interessante do seu jeito. E aqui
eu sinto que todos são meio chatos, cara. Eu sei que faz sentido por causa do choque e tal, mas deviam ter dado um pouquinho mais de atenção pros gadgets, só um pouquinho mais, tá ligado? Eu acho eles bem chatinhos. Outra coisa que é um pouco descartável aqui, cara, é a invisibilidade. Mano, você pode usar ela no stealth, mas quando você tá no stealth, você meio que... você já tá numa área que mesmo que você tivesse visível, os inimigos não iam te ver, sabe? Eu queria que a visibilidade pudesse ser usada em combate, tá ligado? Você tá lutando com o inimigo, pronto, ficou invisível, você vaza do combate, tá ligado? Eu queria que pudesse fazer isso, mas não pode, porque quando você fica invisível em combate, se você tomar um dano, você já é detectado, cara. Isso eu acho muito ruim, tá ligado? Eu acho que a invisibilidade devia ser mais bem aproveitada. Não acho que ela é muito bem aproveitada nesse jogo, cara. Bom, o web swing continuou o mesmo, é bom e tal, com a diferença que aqui temos algumas manobras a mais e a gente vê que o Miles tá meio que aprendendo ainda, tá ligado? Quando ele balança, ele fica balançando as pernas assim, mostrando que tem até um pouco de insegurança e tal, e mostrando que ele é mais desajeitado no web swing. Isso eu acho uma coisa boa, acho maneiro. Outra coisa que me incomodou um pouco é que no jogo, o jogo passado, a gente tinha muitos momentos de variação, cara. Muitos mesmo. A gente jogava com a Mary Jane, jogava com o Miles sem poderes, tá ligado? Aqui, eu não lembro de nenhum momento de variação, assim, vindo na minha cabeça. A gente só joga com o Miles, tá ligado? E tem gente que acha muito chato aqueles momentos de variação. Eu achava maneiro, mano. Eu gostava de jogar com a Mary Jane e tal. Gostava de ter essas variações de gameplay. E aqui a gente não tem, cara. Obviamente que isso não me incomoda tanto e tal, quanto outros detalhes, tipo muitas barras e tal. Mas é um pontinho negativo, vai. E a gameplay, depois eu falar um pouquinho dela, cara, ela é muito boa. Ela merece uma nota 9. Embora tenha esses defeitos que eu disse, jogar com o raio é maneiro pra caramba. E é claro, cara, você tá jogando com Homem-Aranha. É difícil ficar chato, né? Mas, enfim. Indo agora pros pontos negativos, cara. E é aqui que eu vou comentar daquilo da história. Mano, os vilões são muito genéricos. Temos o vilão engravatado, que é o CEO da empresa rica e tal, que só quer dinheiro e não liga pros pobres. Mano, diga aí, quantos vilões você já viu assim? Vários, né? E aqui temos um deles, que é um cara muito chato, velho, um cara insuportável. Ele fala muito na cabeça nossa, e cara, ele é muito chato, ele é insuportável esse vilão. Ele não tem carisma nenhum, o jogo tenta deixar ele carismático quando ele faz algumas piadinhas e tal, e não consegue. É um vilão extremamente chato. E a vilã que não é engravatada, né, que é a Finn, mano, ela é uma hipócrita, velho. Ela dá brava com o Miles por conta que ele mentiu pra ela. Você também mentiu pra ele, você é uma terrorista. Lembra no momento da ponte, em que ela precisava de uma distração pra roubar um uniforme lá da ponte? Mano, você tem Nova York inteira pra fazer uma distração. Onde que você faz? Num local onde tá a mãe do seu melhor amigo. Você jantou a ceia de Natal lá e tá com um monte de gente inocente. Logo lá você escolhe pra fazer essa distração. E isso porque você fala que você é do bem, no fundo, né? Que você não quer matar os inocentes, que você só quer fazer que a Roxxon sofra. Mano, essa vilã é muito questionável e eu não gosto nada dela, nem desse vilão genérico que é o Simon Krieger. E a história, cara. Mano, essa história é praticamente a mesma do primeiro jogo, cara. Praticamente a mesma. Ó, a gente tem um vilão que no fundo não é ruim. Ele só quer vingança. E que ele vai fazer um evento que tem potencial pra acabar com a cidade. No primeiro jogo, esse vilão é o Dr. Octopus e o Martin Lee. E o evento que eles vão fazer é o Bafo do Diabo. Aqui a gente tem a mesma coisa, cara. Só que a vilã é a Finn e o que ela vai fazer é explodir o Plaza, tá ligado? Mano, a gente tem um vilão que é um engravatado que não liga pros outros e indiretamente, por culpa dele, que os outros vilões existem. É o Simon Krieger e o Norman Osborn, cara, tá vendo? A história é muito parecida. A gente tem uma gangue criminosa que tá começando a crescer na cidade. Os demônios e o underground. Mano, tá vendo? Esses são os maiores defeitos do jogo, são relacionados à história. Porque os vilões são horríveis e a história é praticamente igual a do primeiro jogo, cara. Isso me irrita demais. Por isso, eu acho que a história é o maior ponto negativo desse game. Não a história inteira, tem momentos legais e tal, mas esses detalhes da história são os maiores pontos negativos do jogo, cara. Mas bora falar de coisa boa, cara. Agora nos pontos positivos. Mano, um ponto positivo que tem que ser citado são as boss fights.
Cara, as boss fights são muito maneiras, são bem mais desafiadoras, são muito mais frenéticas e com certeza são melhores que a do primeiro jogo, cara. São muito boas e tal. A boss fight contra a Finn, difícil pra caramba, mas que eu consegui passar de primeira. A boss fight correndo, muito frenética. A boss fight com o Gatuno, muito criativa também. As boss fights são bem criativas, cara. Outro ponto positivo são as side quests, mano. Aqui a gente tem desde side quests mais simples, como quebrar o gelo que tá atrapalhando um guindaste, até side quests mais completas e tal. Tem a side quest que todo mundo comenta, que é a do Gato Aranha, que é uma side quest boa também e tal, que o nome do gato é Spider-Man. É uma side quest boa, cara. São side quests. Esse jogo tem muitas side quests boas. Tem uma side quest que a gente tem que achar um caminhão do Festa, que os bandidos estão roubando brinquedos, cara. É muito engraçado a side quest. Tem até uma quest que, tipo assim, são várias side quests e no final da última, a Hayley, que é uma personagem que aparece aqui, ela entrega um cachecol pro Miles e isso faz a gente desbloquear um novo jogo. Um novo traje, que é o traje normal mesmo do Miles, só que com cachecol e touca. Enfim, as sidequests são muito legais e por elas que a gente vê o amor do Harley pelo Homem-Aranha do Miles, né, cara? Mostrando que o Harley aqui tem tipo o papel do Brooklyn, sabe? Como o jogo, acho que ele não quis prolongar a área, o mapa desse jogo, eles transformaram o Brooklyn no Harlem, entendeu? O Harlem no Brooklyn, falei errado. Porque nos quadrinhos é o mesmo papel do Brooklyn, né? O Miles tem o papel de ser o Homem-Aranha do Brooklyn e tal. Aqui é a mesma coisa, só que com o Harlem, tá ligado? Outro ponto negativo, cara, que eu não vou comentar tanto, porque eu já falei durante a história, é o level design, mano. O level design desse jogo é muito bonito, cara. Desde bases da Roxxon, do Underground e tal, até momentos específicos da história. Mano, o level design desse jogo é muito bonito mesmo. Os cenários e tal é lindo, cara. E falando em beleza, outra coisa que é muito bonita, cara, são o mundo aberto. Tipo assim, mano, o mundo aberto de dia fica lindo, cara, né, de dia. Infelizmente, o jogo, depois que você zera, fica preso no pôr do sol. Fica bonito? Fica. Mas eu preferia que fosse de dia, cara. Porque, nossa, esse mundo aberto fica lindo de dia, mano. E falando em mundo aberto, tem muitos detalhes, tá? Tipo assim, você explora Nova York, você vê placas e tal, você vê estabelecimentos. Isso é muito maneiro também no mundo aberto, cara. Eu acho o mundo aberto esse jogo bem vivo, tá ligado? Tá aqui o jogo platinado, pessoal. Essa platina demorou cerca de 24 horas. Eu zerei pela primeira vez em 7 horas, que é um tempo bem curto. No New Game Plus eu zerei em 6 horas, que também é um tempo bem curto. Se não fosse o troféu do New Game Plus, que é zerar de novo, mano, eu teria platinado em 18 horas, que novamente eu digo é um tempo bem curto. Como vocês estão vendo aí, o primeiro troféu veio dia 27/12, às 3h49 da manhã. Sim, eu comecei a jogar esse jogo de madrugada. E como vocês estão vendo aí, foi o troféu, né, de lutar com o Rhino no shopping. E daí o último troféu, que é a platina, veio dia 30/12, ou seja, em dias reais. Eu joguei esse jogo por 3 dias. E cara, é um jogo muito bom e tal, tem esses defeitinhos que eu comentei, mas eu recomendo. Fiquem aí com o meu veredito. Bom, depois de vocês verem um pouco da minha experiência, mano, agora no veredito. Cara, esse jogo é muito bom. Ele tem esses detalhes na história que acabam atrapalhando e tal. Mas é um jogo que te ganha tanto com a simplicidade. Você platina ele tão rapidinho, mano. É muito gostosinho. E eu acho que eu dou uma nota 8 de 10, cara. É um jogo muito gostoso de jogar, é muito simples. E é por isso que ele te ganha com a simplicidade, cara. É bem rapidinho e é um jogo muito bom, mano. Bom, pessoal, esse foi o Platinados, cara, de Spider-Man Miles Morales. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu canal de games tá na descrição, cara, onde você pode acompanhar as gameplays aqui do canal. Que todos os jogos que estão no canal de games, eventualmente vão ganhar uma edição do Platinados aqui no canal principal, beleza? Meu Twitter tá na descrição. E meus Instagrams, cara. Se inscreve, deixa o like e é isso. E falou!